Na moral, nem sei porque eu tô fazendo isso, mas já que tô aqui, né, deixa um like, e é isso. Bom, para começar, entramos na capa que traz uma competição. De um lado tem o Zoro usando o seu estilo 3 espadas com espadas de treino. No outro lado tem uma mãe canguru que carrega o seu filhote na bolsa da barriga. Mãe e filhota se unem para usar o estilo 4 espadas. O trio se enfrenta no que parece ser uma arena cercada por uma faixa estampada com vários crânios e ossos cruzados. Não é possível ver se tem plateia e no momento, a mãe canguru e seu filhote atacam. Inclusive, vale comentar, só as fêmeas possuem bolsa, então isso é algo bem raro, normalmente em One Piece, o pai que é irresponsável. Mas enfim, entrando no capítulo, temos a Kaia toda feliz. Ela pediu que o Mary, o segundo mordomo, o que tem cara de ovelha, comprasse um óculos. Esse vai ser o presente que a Kaia vai dar para o Clarrador, já que amanhã, no dia da invasão, é o aniversário de 3 anos que ele trabalha na mansão. Antes de continuar, é bom analisar essa situação. Coincidência ou não, esse aniversário chegou em um bom momento. Se pensar bem, além do Clarrador não precisar de um óculos, tem que pensar também na situação. São 3 anos que ele trabalha nessa mansão, 3 anos trabalhando para Kaia, obviamente, não foi por bondade. Sobre isso, acho que todo mundo sabe. Mas, mesmo assim, são 3 anos que ele vive com o foco de cuidar da mansão e da Kaia, teoricamente é isso. Aí você vê como é as coisas. Porra, 3 anos. Depois de 3 anos, o presente que a Kaia resolve dar é um óculos que o maluco nem precisa. Fico revoltado vendo uma coisa dessa. E digo mais, isso poderia ser algo a mais. Por exemplo, o Clarrador poderia, em algum momento, ficar na dúvida. Será que sigo com o plano? Aí a Kaia aparece com um óculos meia bomba dizendo, Clarrador-san, tome aqui o seu presente. Deixando o Clarrador virado de ódio por ter recebido um presente merda e decide seguir em frente com o plano. Porra, um óculos é sacanagem. Mas enfim, voltando, saímos do clima tranquilo da mansão e vamos para a vila tumultuada. O Usopp, ele insiste em gritar as mesmas coisas que sempre grita, coisas como, piratas estão vindo atacar a vila. Fujam antes que os piratas cheguem. Amanhã de manhã os piratas atacarão essa vila. Nada muito diferente do que ele faz no dia a dia. E como deveria ser, ninguém acredita nele, não tinha nem por que acreditar. E não tem nem como dizer que o Usopp não sabia, ele foi avisado. O próprio Clarrador deixou claro que ninguém acreditaria nele. O mínimo que eu esperava, era o Usopp ter um pouco de cérebro e pensasse em como convencer a população de que não está mentindo. Algumas opções válidas são, pedir ajudar ao Zoro para capturar o Django e fazer ele confessar tudo para os moradores da vila. Ou então, pedir ajuda para alguém da vila, alguém confiável para ser sua testemunha. Nessa segunda opção, ele teria que achar provas, o que seria fácil, bastava achar o navio dos piratas. E, convencer uma única pessoa é mais fácil e se essa pessoa fosse alguém de confiança, os moradores iriam acreditar. Mas tem algo muito poderoso que impede isso. De qualquer forma, mesmo o Usopp, pelo que foi apresentado, esteja agindo estranho, os populares simplesmente cagam pra tudo isso e correm pra cima dele. E nesse momento, o Usopp toma uma escolha errada. Quando o pessoal corre pra cima, ele dá as costas e foge. Aí, a pessoa pode pensar, se ele fica, o pessoal iria bater nele. Mas isso não é verdade, se o roteiro tivesse seguindo uma lógica mais ocidental, por assim dizer. É só pensar que, se esse pessoal realmente quisesse bater no Usopp, isso seria muito fácil. Em primeiro lugar, ninguém deveria tratar ele bem e isso vale para o dono do restaurante que atende o Usopp no capítulo 23. A pessoa simplesmente aceitou atender o Usopp quando ele faz uma reunião com Luffy e os outros. E o Usopp nem dinheiro tem, mas também não foi ele que pagou. E em segundo lugar, todo mundo dessa vila conhece o Usopp antes mesmo dele nascer. E isso quer dizer que todo mundo sabe onde o Usopp mora e, inclusive, sabe porque ele grita todo dia de manhã que piratas estão vindo. Dito isso, se o pessoal realmente quisesse fazer alguma coisa, bastava deixar umas 3 ou 4 pessoas de tocaia na casa do Usopp para avisar a vila quando o pivete voltasse para casa. Aí já era, cercava a casa e o Usopp não fugia nem com 5 vacas tossindo. Então, seguindo essa lógica, ficar parado e deixar os populares capturar ele, seria como uma prova de que não estava mentindo. Mas, a narrativa aqui é outra, então o problema vai crescer e se tornar muito maior. Dito isso, o Usopp é mais rápido e deixa o pessoal da vila para trás, ou como os populares dizem, comendo poeira. Enquanto isso, voltamos para a praia, os pivetes, Piman, Ninjin e Tamaneg levaram a Nami e o Zoro na praia e lá, eles encontraram o Luffy dormindo como um anjinho. Inclusive, quem será que inventou que anjos dormem? De onde será que saiu esse termo? Mas enfim, deixando isso de lado. O grupo, depois de acordar o Luffy, aprendem sobre tudo, sobre o mordomo, filho de político, sobre o esquema dos piratas e os caalhos. Mas curiosamente, o Luffy não lembra o porquê estava dormindo no meio do nada.
E isso me lembra sobre uma teoria que tenho, imagino que você assistindo, não saiba muito sobre os poderes mágicos em One Piece. Então, se quiser evitar spoiler, é só prestar atenção na tela, vou por algum alerta, tipo isso, é só avançar e quando isso sumir, pode ouvir normalmente. Dito isso, no mundo de One Piece tem dois poderes que, entre aspas, são bem explicados. Digo entre aspas, porque não se sabe exatamente como o corpo de uma pessoa é transformado depois de comer um fruto. E tem poderes bem mais complexos que só dividir o corpo ou esticar, que são poderes bem simples e não precisa de nada para serem usados. Vou usar uma fogueira como exemplo. Se você usa uma fogueira para fazer fogo, você consome a madeira para queimar, então a madeira é a fonte de energia para manter o fogo vivo. Então, quando alguns personagens usam os seus poderes, não é claro a fonte que usam, o que a pessoa está usando para criar fogo. Ou areia, ou qualquer outra coisa que não seja simples como ter o corpo de borracha ou ser capaz de dividir o próprio corpo. E com isso dito, o outro poder mágico de One Piece é o Haki. E até onde se sabe, o Haki é uma forma de expor a vontade de uma pessoa e usá-la de algumas formas durante uma luta. E até onde sei, o Haki vem do espírito interior que todos os seres vivos têm. Esse espírito pode ser, entre aspas, convertido em 3 tipos de Haki. E é aqui que entra minha teoria. Minha teoria é que o espírito pode ser usado tanto como fonte de energia para os Hakis, talvez para os frutos, é uma possibilidade. Mas na minha teoria, os poderes hipnóticos são alimentados pelo espírito igual aos Hakis. Uma forma talvez embrionária ou mal estudada. Poderes hipnóticos não são muito comuns no mundo de One Piece, mas são poderes fortes. Então pensei, e se um hipnólogo estiver de alguma forma usando o seu espírito, sendo canalizado por algo, o Django usa o anel na corda. E através desse anel, ele estiver enviando o seu espírito carregando sua vontade. Isso explicaria por que poderes hipnóticos funcionam tão bem. O Luffy não é alguém que possui um espírito fraco. Mas se um ataque não vem como normalmente um ataque viria, talvez o alvo não se defenda como deveria. Isso meio que acontece, no futuro, o Luffy está caindo em um transe, de certa forma, uma hipnose, e se livra usando Haki. Mas, também estou forçando um pouco. Enfim, meu ponto é, Haki e hipnose, usam a mesma fonte de energia, o espírito interior. Também pensei em como esse espírito evolui e se torna mais forte, mas isso fica para outro dia. Bom, voltando na praia com o Luffy que não se lembra o porquê dormiu. A Nami diz que agora entende o porquê o Usopp estava com tanta pressa. E diz para os pivetes aproveitarem, eles devem voltar e se organizar para fugir antes que os piratas ataquem. A pivetada para uns 2 segundos pensando no que devem pegar antes de fugir e saem correndo para cumprir a missão. Mas antes que sumam de vista, Luffy grita que precisam comprar carne antes que o açougueiro fuja. Por causa disso, o grupo volta todo junto. Enquanto isso, o Usopp aparece no lado de fora do terreno da mansão da Kaia. Ele parece ter despistado os moradores da vila. E deveria ter acontecido o mesmo de antes se usarmos o capítulo 23 como referência. Porém, tem algo diferente aqui. A desculpa que pode ser usada é o horário. O que pra mim, é uma desculpa merda. Mas tudo bem, e seguindo em frente, sem segurança ou com segurança, o Usopp mostra que invadir o terreno da mansão da Kaia é a coisa mais simples do mundo. Sem muito esforço ele entra e vai bater na janela da Kaia que fica feliz em vê-lo. Ela pensou que ele não iria mais visitá-la. Eu, particularmente, acharia estranho ele ter voltado tão rápido. Também seria um agravante na reputação do Usopp, além de mentiroso, é alguém sem palavra. Mas até aí, está tudo certo, mas, Usopp seguiu cometendo erros. Primeiro que ele não aprendeu nada com a experiência que teve na vila. Ele não entendeu que simplesmente chegar dizendo, fuja Kaia. Fuja para as montanhas, você vai virar estatística daqui a poucas horas. Você está sendo enganada, sabe o cara que cuidou de você por 3 anos, então, ele é um pirata. E assim, até gosto do Usopp, ele me irrita, às vezes, porque vejo muito de mim nele. Eu tenho medo e o medo me incomoda tanto quanto incomoda o Usopp. Dito isso, o Usopp se esforça muito para você não gostar dele. Ele é um mentiroso profissional. Fico impressionado que ele não consegue ouvir o que fala e pensar, não tem como as pessoas acreditarem nisso, nem eu acreditaria. Como ele quer que alguém acredite que o cara que trabalha há 3 anos como mordomo é um pirata? Enfim, obviamente, a Kaia não acredita. Ela acha que é uma brincadeira e não entende o que o mordomo fez de errado. O Usopp tenta explicar e diz que viu com seus próprios olhos e ouviu com seus próprios ouvidos o Clarrador conversando com um membro do seu bando. E disso, você já vê que não ouviu direito. O Kuro não é mais o capitão. Mas, tudo bem, o Usopp seguiu dizendo que o Clarrador é um perverso pirata e que ouviu ele falando na praia que só cuidou dela para roubar o seu dinheiro. A Kaia reage como alguém reagiria, um olhar que diz, que porra é essa? Combinado com uma pergunta, Usopp, você bebeu? O Usopp não percebe o clima e acaba dando um tiro no próprio pé, já que ele alerta a Kaia que o mordomo pretende atacar a vila no próximo dia.
Nesse momento, se tinha alguma chance da Kaia acreditar, ela deixou de existir na hora. O mordomo é pirata e ele vai atacar amanhã, no dia que ele faz aniversário de 3 anos trabalhando aqui. Só faltou ela dizer, peixe dourado gigante até vai, mas agora tu forçou legal, hein? A expressão da Kaia dizia isso, mas o Usopp ignorou a situação e seguiu dizendo, o mordomo é um tremendo vilão. Eu teria rido de uma frase dessas, mas a Kaia só gritou de volta. Deu um berro dizendo que não esperava isso do Usopp. O grito alertou os guardinhas que ficaram putinhos. Uma hora dessas e eles tendo que trabalhar. Enquanto a dupla entra no terreno, a Kaia está brigando com o Usopp. Ela acha que o Usopp está tentando se vingar pelo que o mordomo disse. Naturalmente, ela ficou mais sentida em ver alguém falar mal do mordomo. O que faz sentido, não é só porque o Usopp é um mentiroso conhecido. Ela conhece o Usopp há um ano e não é como se convivesse com o Usopp também, ele aparece uma vez no dia, num horário específico, conta algumas histórias e vai embora. Fora que o Usopp simplesmente está gritando. Quem assiste ou lê, pode se incomodar com as pessoas se negando a ouvir ele. Mas se você se coloca no lugar da Kaia, o Usopp só parece um maluco gritando sem parar algo que ele não tem como provar. Mas enfim, a gritaria chama muita atenção e, ao mesmo tempo que os guardas alcançam e agarram o Usopp, o Merry entra no quarto da Kaia, ou é ao contrário. Os guardas tentam puxar o Usopp para fora, mas ele resiste e dá uma mordida no braço do guarda de cabelo espetado. Com a dor da mordida, o cara larga o Usopp, o guarda de cabelo liso também soltou, mas puxa uma pistola pederneira. O que vale comentar, na vida real, essas armas eram uma merda. Só tinham um disparo que poderia falhar, a precisão era um lixo também e por causa disso, essas armas são 2 em 1. Depois do disparo, a pegada deve ser invertida. O cano passa a ser o cabo e o cabo passa a ser a cabeça de um martelo. Inclusive, o nome dessa pistola deveria ser pistola martelo. E apesar de ser uma merda, é uma arma bem bonita. Mas enfim, voltando pra treta. O cabelo lambido puxa a pistola e o Usopp reage puxando o seu estilingue. Mostrando que é dedo nervoso, o Usopp acerta uma esfera de chumbo no queixo do cara. O guarda de cabelo espetado vê a cena e saca uma pistola também, mas com o olho do rabo, o Usopp vê e dá um giro, ficando de frente para o segundo guarda. Nessa posição, ele manda uma esfera de chumbo na barriga do maluco. E em poucos segundos, ele derrubou os 2 guardas. Nem parece o Usopp medroso de sempre, né? Metade dos problemas nem existiria se ele fosse mais assim. Bom, a situação toda só serve para deixar a mimada ainda mais assustada. Ela nunca teve um dia tão animado assim. Já o Usopp insiste em gritar, você precisa fugir da vila. Fuja para as montanhas. Aí o Usopp comete o maior erro dele. Mas antes, estranhamente, os moradores não pararam de seguir o Usopp como sempre fazem. Talvez por causa do horário, não sei, o que sei é, se é isso, é uma desculpa merda. Principalmente, porque se era para continuar perseguindo o Usopp, poderiam ter ido na casa dele, mas enfim. Os populares ainda estão perseguindo e por causa da confusão, o portão da entrada está aberto e o pessoal tocou o foda-se e correram com tudo pra dentro. O Usopp se desesperou e tentou puxar a Kaia pra fora e levar ela à força. Pra quê? Além de tomar um tapa na cara da Kaia, que retirou força do rabo. Ainda foi taxado como sequestrador. Porque o Merry viu isso e ficou maluco, puxando uma pistola e gritando para o Usopp, ficou maluco, pivete. Tá com fome, que comer chumbo, e dessa vez, o Usopp foi humilde e decidiu não atirar do segundo mordomo. No lugar de lutar, ele deu as costas e fugiu. Momento que você vê, ninguém é o que parece. O Merry, na covardia, só esperou o Usopp dar as costas e meteu um pipoco do cara. Covardia é água, entende? Mas como a pistola é uma merda, pelo menos agora é, o Merry erra o tiro, porque ele deu nas costas do Usopp. O tiro acabou pegando no braço do Usopp, na munhequeira. Usopp foge desconsolado, ninguém acreditou nele. Aí, vou ter que reforçar o que disse nos capítulos 24 e 25, do mesmo jeito que o Usopp deveria ficar feliz com alguém falando mal do pai dele, ele deveria ficar feliz agora. Porque ele fez tudo o que podia pra ninguém acreditar nele. Fora que o Merry ainda grita pra galera que o Usopp tentou sequestrar a Kaia. Então a situação que já era ruim, virou uma montanha de merda. Mas pelo menos, o pessoal parou de perseguir ele. O que tinha que acontecer aconteceu, então o roteiro pode voltar a ser mais normal. Então o Usopp caminha sozinho, muito triste que ninguém acreditou nele, a vila vai ser destruída e ele ainda tomou um balaço. Um dos piores dias da sua vida. Mas, ele engole o choro quando os piratas Usopp aparecem. Ele decide mentir e diz para os pivetes que inventou tudo, que na verdade, só queria prejudicar o mordomo por ser um gigantesco babaca. Aí os moleques reagem da forma mais natural possível. Ficam chateados que era mentira a história dos piratas, e até dizem que não é legal ficar mentindo. Do nada os pivetes passaram a não gostar de mentiras, completamente natural, é claro.
A pivetada fica muito chateada e decidem voltar para casa. Eles nem viram o braço ferido porque o Usopp esconde. E digo mais, colocar o braço atrás do corpo não adiantaria nada, o sangue iria continuar pingando. Se bem que nesse momento aqui, o braço estava 0 bala. Bom, depois que a pivetada foi embora, Usopp, Nami e companhia foram pra praia. Inclusive, essa praia fica muito longe. Eles saíram nem meio-dia era, mas só chegaram de noite na praia. E olha que é uma ilha. Mas enfim, na praia, o Usopp comenta como ninguém acreditou nele e acham que é só mais uma mentira, e que amanhã, será só mais um dia como qualquer outro. Ao dizer isso, Usopp toma uma decisão, de repente, ele cria coragem e grita que fará com que tudo seja mais uma de suas mentiras. Porque apesar de tudo, o roteiro e a sequência de decisões questionáveis, ele ainda ama muito essa vila. Esse é o seu tesouro. Muito legal e tudo mais, mas vou ser chato. Tudo bem o Usopp amar essa vila e querer que a vila continue como é. Porém, tem um bagulho que me incomoda demais aqui. E isso é o apagamento da mãe do Usopp. O Usopp aparece no capítulo 23 e estamos no 27, e em momento algum a mãe dele é citada. E esse era um ótimo momento para trazer a mãe dele. Ele poderia dizer algo como: minha mãe está enterrada aqui, foi aqui que ela nasceu e cresceu. Eu quero que a vila continue sendo a mesma vila que minha mãe viveu. Porque se você pensar bem, nada liga o Usopp a essa ilha e a essa vila que não seja a mãe e o pai. E para ser mais preciso, a ligação dele com a vila é a mãe dele. Assim, exagerei no apagamento, mas qual o sentido dele amar uma vila onde as pessoas vivem correndo atrás dele gritando que querem bater nele como se uma surra fosse fazer ele parar de mentir, porque supostamente, odeiam que ele mente todo dia e blá blá blá. Mas enfim, esse foi o capítulo 27 do mangá One Piece. Intitulado, Mentiras Verdadeiras. Você chegou até aqui, é nóis. Forte abraço e até a próxima.